Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Operário morre após ser atingido por parte de muro de escola em Passo do Lumiar. No município de Vargem Grande, homens invadem loja de informática e fazem reféns. Porto do Itaqui recebe visita técnica de comissão da Câmara Federal. Defensoria Pública da União propõe ação judicial contra responsáveis de triplo homicídio no Coquilho. E ainda, venezuelano consegue emprego após apelo em semáforo na capital. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Após decisão judicial, foi solta hoje à tarde a mãe da criança que deu entrada em um hospital de Santa Inês após ter ingerido bebida alcoólica. O menino chegou a ficar desmaiado e foi reanimado com a ajuda da Polícia Militar. As imagens mostram um momento de desespero. Enquanto os vizinhos gritam, os policiais militares tentam reanimar a criança de apenas 2 anos. Depois que os sinais vitais da criança voltou, a guarnição, toda a equipe continuou trabalhando na criança de forma a melhorar esses sinais vitais dela, até a chegada do corpo de bombeiro. Foi o que aconteceu. Aí eles chegaram e levaram a criança lá para o Tomás Martins para passar por uma avaliação médica. Na delegacia, ela afirmou que passou o dia bebendo com uma amiga e que errou ao deixar a bebida alcoólica ao alcance do filho. Eu errei porque eu deixei ele lá, né? E a garrafa lá, isso que eu errei. No final da tarde desta quarta-feira, por decisão da Justiça, Rosiane Aires acabou sendo solta. Horas depois, a criança também voltaria para casa. Depois de pouco mais de 24 horas de internação, a criança recebeu alta no começo da manhã desta quinta-feira. E para a revolta de muita gente e contrariando a decisão do Conselho Tutelar, o menino já está sob os cuidados da mãe. Que o Conselho Tutelar vai fazer agora de imediato, nós vamos se dirigir à casa dela novamente e conversar com a tia, porque a tia que ficou responsável pela criança. E procurar a delegacia saber qual foi o motivo, qual a causa dessa mãe ter sido solta assim tão rápido. A Justiça concedeu o benefício dela responder em liberdade, ela está com a tornozeleira, né? Ela está em casa. E agora é acompanhar, né, esse tratamento, acompanhar as condições que ela mantém essa criança em casa. Se ela não vai reincidir nesse crime, isso também está com a parceria com o Conselho Tutelar. Um operário morreu hoje pela manhã após ser atingido por parte de um muro que desabou durante obra de escola em Passo do Lumiar. Hugo Viegas tem os detalhes. A vítima foi identificada como Josiel Batista Martins Pinheiro. Ele trabalhava para uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Unidade Básica de Ensino Paranã. Segundo informações, ele teria sido atingido no momento em que removia o galho de uma árvore que estava sobre a obra. Em nota, a Prefeitura de Passo do Lumiar informou que determinou à empresa responsável pela obra o total apoio à família da vítima. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. E no município de Vargem Grande, 2 homens invadiram hoje pela tarde uma loja de informática e fizeram reféns. Os detalhes com Laine Correia. Clientes, funcionários e o dono do estabelecimento ficaram na mira dos criminosos armados por alguns minutos. Tempo suficiente para os assaltantes pegarem todo o dinheiro do caixa e os pertences das vítimas. Durante a fuga, eles foram surpreendidos com a chegada da Polícia Militar e acabaram deixando para trás todos os objetos e o dinheiro roubado, cerca de R$ 1.500. Vídeos de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local registrou a chegada dos policiais e também a imagem do carro usado pelos criminosos durante o assalto. Os 2 homens conseguiram fugir. Laine Correia para o Jornal da Difusora. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. No município de Codó, a Polícia Militar deflagrou uma operação de combate à extração ilegal de madeira. Durante a ação policial, 5 homens foram presos, 15 motosserras e 10 armas de cano longo foram apreendidas. No local também foram encontrados 3 caminhões que faziam a extração de madeira e uma moto roubada.
Um caminhão capotou no quilômetro 52 da BR-135, na entrada do viaduto em Bacabeira, no sentido decrescente da rodovia federal. O veículo envolvido tinha placas do estado de Pernambuco, transportando carga de papel higiênico. O condutor do veículo sofreu lesões leves e o estado é estável. Em Caxias, o Corpo de Bombeiros foi acionado hoje à tarde para controlar o incêndio em vegetação no quintal dessa residência. As labaredas estavam próximas aos cômodos da casa e por isso foi realizada a montagem de uma linha de mangueiras de incêndio para garantir a segurança das pessoas daquela área. Daqui a pouco, a Defensoria Pública da União propõe ação judicial contra responsáveis de triplo homicídio no Coquilho. E ainda, os direitos do consumidor para remarcar passagem de ônibus em caso de imprevistos. E a Defensoria Pública da União propôs ação judicial contra os responsáveis pelo assassinato de 3 adolescentes que aconteceu no início deste ano na Vila Coquilho, aqui em São Luís. A princípio, foi pedido o pagamento de 650 salários mínimos para a família de cada vítima como indenização material e moral. Mas o valor ainda pode ser alterado. Um pedido de indenização nesses casos de homicídio, sobretudo falando de homicídio de um filho, né, de filhos com relação aos seus parentes, ele tem como base dois principais caminhos. Um é aquela indenização por danos materiais, aquilo que efetivamente se perdeu ou que se deixou de ganhar por conta desse fato, e outro tem relação com os danos morais, que tem mais ligação com o abalo, com a tristeza, com o sofrimento pelos quais essa família passaram e ainda estão passando. Como o processo demora, o defensor público pediu em caráter emergencial o pagamento de uma pensão. A solicitação cita pagamento mensal de 2/3 de salário mínimo até que as vítimas completassem 24 anos e 1/3 do salário mínimo até que as vítimas completassem 65 anos ou até o registro do falecimento das mães dos meninos. A Defensoria Pública entende que as famílias, todas as famílias de baixa renda que estão passando também em decorrência dos homicídios por uma situação muito difícil, elas devem ter um acolhimento mais imediato, que do ponto de vista patrimonial a gente está transformando num pedido de pensão. Por isso que a necessidade delas terem, no primeiro momento já, de imediato, enquanto o processo se desenvolve, esse auxílio. O crime aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano. O policial militar Hamilton Linhares e o vigilante Evilásio Ribeiro Júnior são acusados de executar os 3 jovens nas proximidades do residencial Mato Grosso, no bairro Coquilho, zona rural de São Luís. Enquanto o processo relacionado às indenizações tem sido acompanhado pela Defensoria Pública da União, o processo criminal está sendo acompanhado pela Defensoria Pública do Estado. Tem 2 réus principais, nada impede que outros sejam inseridos ou que algum deles sejam excluídos, e provavelmente daqui a alguns meses vai existir uma decisão que vai decidir se eles vão ou não a júri popular. Eu entendo, como defensor, que pelas próprias características do crime, como tudo aconteceu, eles vão sim a júri popular daqui a algum tempo. Mês de julho, é claro que a demanda por viagens aumenta, mas alguns imprevistos podem acontecer. No caso, as passagens podem ser remarcadas. O repórter Eduardo Ericeira nos diz o que determina o Código de Defesa do Consumidor e quais os direitos e deveres das empresas e dos passageiros. Euclides arrumou as malas para viajar com a família para o município de Presidente Dutra. Tem quase uns 15 dias já em casa, a gente resolveu fazer uma pequena viagem. Neste mês de julho, muitas famílias aproveitam as férias para viajar. E um dos meios de transporte mais procurados pelas pessoas é o ônibus. Sempre que for viajar, é importante o planejamento para não enfrentar qualquer tipo de problema. Foi o que aconteceu com Carlos. As minhas férias caíram em um determinado data, não tem? Aí eu aproveitei e tirei férias novamente. Aí teve que remarcar a passagem? Remarcar a passagem. Teve que pagar alguma taxa extra também? Tive. Só que as pessoas devem estar atentas com os contratempos, principalmente com a perda e remarcação de viagens. O Código de Defesa do Consumidor assegura às pessoas o direito de remarcar as passagens de ônibus intermunicipal, interestadual ou internacional, ou até mesmo, em caso de imprevisto, cancelar a viagem
e solicitar o reembolso. Só que a presidente do PROCON lembra que as pessoas devem ficar atentas a prazos e valores. A NTT, ela fala que a agência, no caso a empresa, pode reter 5% desse valor, porque no caso ele fez aquela reserva, ele deixou de vender aquele assento, então até 3 horas antes o consumidor pode sim fazer a remarcação ou solicitar o reembolso. O consumidor precisa ficar atento, é um direito dele, né, ter esse reembolso e caso não seja respeitado, ele pode procurar o PROCON Maranhão. Quem se atrasa e perde o ônibus não tem direito ao reembolso, mas tem direito à remarcação da passagem, dentro do período de 1 ano. Primeiro ele vai procurar a empresa com que ele contratou. Então ele entra em contato ou no SAC ou no posto de atendimento da rodoviária para solicitar, no caso, indicar que ele não vai utilizar o bilhete e dizer o que ele quer fazer, o reembolso ou a remarcação, né? Porque tem um prazo de validade de 1 ano. E na cidade de Imperatriz, a frota de ônibus foi reduzida desde o início da semana. A diminuição está relacionada à baixa demanda de passageiros nesse período do ano. A redução da frota é feita todos os anos no período de férias escolares, quando diminui a demanda de passageiros e a Ratrans tira de circulação os ônibus que operam nos horários de pico. Segundo a direção da empresa, desde o dia 1º de julho, 6 ônibus deixaram de circular em 6 linhas. Itamaguará, Vila Cafeteira, Vila Redenção, Santa Rita, Petrolina e Ouro Verde São José. O objetivo é, visto que a demanda tende a baixar nesse período, e a empresa, por redução de custo, ela reduz a frota para também evitando assim um custo maior. Não são de todas as linhas, são linhas específicas que a gente retira o veículo apoio devido à baixa demanda. E mesmo com a direção da empresa informando que não há prejuízo aos passageiros, nos pontos de ônibus e aqui no terminal de integração, a opinião de quem espera o transporte é diferente. Tá péssimo. Você passa o dia quase todo nessas paradas aí. Os ônibus que já tinha tava pouco e eles tiraram mais, agora piorou. A gente passa muito tempo lá no Bom Jesus. A maioria quebra logo. Os que não quebram, eu não sei o que acontece. E não tá tendo ônibus não. A Gisele é estudante e ainda continua usando o transporte público para ir até a faculdade no bairro Bom Jesus. Ela reclama que nos últimos dias o tempo de espera pelo ônibus dobrou. Para mim que estudo no Bom Jesus, leva quase 1 hora de viagem, tanto de lá para cá como de lá para cá. E aí, para a gente que é estudante, além de já demorar muito, a gente tem que ficar esperando esse ônibus lá, e aí acaba gerando em torno de 2 horas para voltar para casa. Segundo a Ratrans, a frota, agora com 38 ônibus, volta a operar com um número normal de 44 veículos no dia 5 de agosto. E daqui a pouco, o Porto do Itaqui recebe visita técnica de comissão da Câmara Federal. E ainda, venezuelano consegue emprego após apelo em semáforo na capital. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou hoje à tarde uma visita técnica ao Porto do Itaqui, em São Luís. Ciro Mineiro tem os detalhes. Os 3 deputados federais maranhenses que integram a comitiva, os deputados Aloysio Mendes, Edilásio Júnior e Márcio Gerri, chegaram aqui no Porto do Itaqui por volta das 3h30 da tarde. Eles foram trazidos para esse prédio, o Centro de Controle Operacional, e desde então estão reunidos com a diretoria da EMAP. A imprensa não teve acesso a esse encontro, mas o objetivo dessa visita é conhecer um pouco mais do planejamento de expansão do porto para os próximos 10 anos. Uma outra comitiva de deputados federais, que integra a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, já está no Maranhão, mais precisamente na cidade de Alcântara. Amanhã eles devem conhecer 2 comunidades quilombolas. Uma delas é a Agrovila Marudá, que na década de 90, famílias foram remanejadas durante a construção do centro de lançamento de Alcântara. Uma outra comunidade que deve ser visitada é Mamuna, que deve ser afetada com a expansão do CLA. Ainda para amanhã, essa comitiva deve se reunir com o governador Flávio Dino aqui na capital maranhense no início da tarde. Mas esse encontro também será a portas fechadas. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora.
Você vai conhecer agora a história de Valterni Moraes. Ele tem 42 anos e viralizou nas redes sociais com desenhos feitos com flores na maternidade onde trabalha. Quem mostra pra gente é a repórter Geice Gomes. A sombra do jambeiro virou um cartão postal na maternidade de alta complexidade do Maranhão. O desenho inusitado feito com as flores que caem da árvore atrai curiosos, acompanhantes, pacientes e os amigos de trabalho do Valtenir, o responsável pelas obras de arte. É muito gratificante chegar e ver um talento dessa naturalidade, né? Porque o Walter é uma pessoa muito talentosa, além de ser um bom profissional, dedicado. E o que é mais bonito é ele colocar o seu trabalho com dedicação, com amor, com humanização, né? Então, isso é que chama a atenção. A primeira inspiração do artista foi a esposa. Até então, o trabalho seguia normalmente, varrer as flores que iam direto para o lixo. A primeira inspiração foi no dia 12, o dia dos namorados, e eu vi as flores no chão. Aí eu fiz um coração e mandei para minha esposa. Aí muitas pessoas acharam bonito aqui no pátio, aí bateram foto, mandaram também para as esposas deles. Desde então, a cada dia as flores têm sido usadas para montar um desenho diferente. O mais importante aqui tem sido a confirmação do que a arte é capaz de fazer. No local onde muitos papais e mamães ficam aflitos por conta do estado de saúde dos bebês, este espaço tem servido para que eles renovem as energias. Eles ficam aqui fora aguardando alguma resposta e o nosso colaborador Walter ajuda nessa espera que não se torne tão angustiante. Com esses desenhos, eles aproveitam para tirar foto, colocar no Instagram, no perfil. Tem sido bastante interessante. Já o Valtenir vai embora para casa com a sensação de dever cumprido. Eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas que chegam, fica admirado pelo desenho que está feito debaixo do pé de jambeiro. Aí às vezes vem estressado e acaba o estresse indo embora por ver essa beleza que eles veem, aí começa a bater foto e divulgar também, né? Bom, a gente precisa muito da sensibilidade do Valtenir, parabéns para ele. Quem quiser ver os desenhos e conhecê-lo, é só ir na maternidade Marli Sarney, lá no bairro da Coab, aqui em São Luís. Bom, em busca de melhores condições de vida, dezenas de venezuelanos continuam no Maranhão. Muitos deles, inclusive, têm pedido ajuda em semáforos da capital. E foi assim que, esta semana, um imigrante de 52 anos conseguiu uma vaga de emprego. O Joel está só há 5 dias no trabalho novo. Já tem o carinho de todo mundo e parece ambientado com a função que tem exercido. Há mais de um mês, ele decidiu fugir da crise venezuelana, a única alternativa viável para voltar ao trabalho de chefe de cozinha. Foi então que o destino dele passou a ser o Maranhão. O tempero dele já está na nossa coxinha, ninguém nunca observou a diferença para dizer assim, porque está com um sabor novo. E ele tempera muito bem, ele é muito bom mesmo. O ambiente de trabalho do Joel lá na Venezuela sempre foi a cozinha, mas devido às condições financeiras, ele precisou vir para o Brasil para tentar a sorte. Passou a procurar por um trabalho há mais ou menos 1 mês e meio. E o que chamou a atenção de todo mundo foi a forma como ele pedia emprego. Ele não pediu esmola, ele pediu emprego para chefe de cozinha. E eu me sensibilizei porque eu achei ele muito parecido com meu pai. E eu senti uma simpatia muito grande, eu não sei explicar, acho que é Deus mesmo, não sei explicar. Ele já não fica nas rotatórias da cidade como outros venezuelanos que chegaram aqui no mesmo período. Joel conseguiu superar mais que a falta de dinheiro e oportunidade. O preconceito o acompanha desde que ele chegou ao Brasil. Mesmo assim, ele prefere falar de outra coisa. Eu feliz, muito contente com toda a equipe aqui. Me sinto em família, esta é uma família. A crise na Venezuela não trouxe só o Joel para o Maranhão. Em maio deste ano, um grupo com mais de 30 pessoas chegou ao estado. E apesar de serem abrigados em uma casa de apoio, muitos deles ainda seguem a rotina de procurar por trabalho nas ruas. No caso de Joel, ele segue se adaptando à culinária maranhense. Afinal, é daqui que ele pretende ajudar os 2 filhos e 3 netos que ainda estão na Venezuela. Onde eu moro, muito é difícil. Ninguém quer ninguém com o governo, porque o governo é muito ruim.
Só isso tomou a decisão de vir para fora. Eu decidi Brasil por ver oportunidade, mas não sabia que havia pessoas com coração tão grande. Que bom, hein? A gente poder contar boas histórias como essas que a gente está encerrando o Jornal da Difusora, né? E a gente precisa disso. Você pode contar também uma bela história dessa, interagir com a gente nas redes sociais. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. É só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, tem o Bandeira 2 com Silvan Alves e às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.